Comunicando espiritualidade. Apoio cultural Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, sala 201. Comunicando espiritualidade. Professor, para a sua saudação. Saúdo a todos os irmãos, desejando que o nosso trabalho possa colaborar com a reflexão sobre esse tema, hoje assim expresso. Existem demônios? Bom dia. Dr. Marcos, suas saudações. Bom dia aos nossos amigos telespectadores. É uma grande alegria estar aqui novamente para que nós possamos elucidar, né, o Evangelho do Cristo à luz da razão, né, à luz da fé e à luz da razão, para que nós não façamos confusão com os termos alegóricos que eram utilizados naquela época. Senhores, se houvesse demônios, eles seriam obras de Deus. E Deus seria justo e bom, criando seres infelizes, eternamente voltados ao mal? Professor, segundo respostas dadas pelos Espíritos à questão 131 do Livro dos Espíritos, não há demônios. É correta esta afirmação, professor? Vejamos o que os espíritos responderam a Allan Kardec nessa questão de número 131 do Livro dos Espíritos, na segunda parte, capítulo 1 dos Espíritos, né? Falando sobre anjos e demônios. Esse é o assunto do enquadramento dessa questão do Livro dos Espíritos, anjos e demônios. Os Espíritos vão dizer assim, olha, se houvesse demônios, seriam obra de Deus. Sim. Mas porventura Deus seria justo e bom, que são atributos de Deus, são atributos da divindade, são qualidades da divindade. Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados. Se Deus houvesse criado seres nessas condições, ele não seria bom e ele não seria justo. Ora, se há demônios, dizem os Espíritos, eles se encontram no mundo inferior em que habitais e em outros semelhantes. Vejam que os Espíritos, só nessa resposta, já estão ampliando um outro tema. A existência de vida em outros mundos e em outros inferiores ao que habitais. São esses homens hipócritas, hipocrisia, falsidade, que fazem-lo por meio das abominações que praticam em seu nome. Então, meus irmãos, o Livro dos Espíritos, obra magistral, obra de cabeceira de qualquer um que se diga e proclame espírita, ele aborda, no primeiro capítulo, quando se discute o tema Deus, então de Deus, ele aborda os atributos de Deus, as qualidades de Deus. E lá há uma questão de número 16, se não nos falha a memória, que vai dizer, os espíritos vão responder lá no finalzinho. Eles vão responder nessa questão dizendo que, ora, não sabemos como Deus é. Aliás, é uma nota de Allan Kardec. Não sabemos como Deus é, porque nos falta sentido, nos falta capacidade, não temos possibilidades de saber isso. Mas nós sabemos como ele não pode deixar de ser. E dentro deste não pode deixar de ser,
nós chegamos aos seguintes atributos que necessariamente precisam estar presentes. Primeiro, Deus não foi criado por ninguém. Ele não tem um começo. Então ele sempre existiu. Que a palavra para isso é eterno. Então, Deus é eterno. Em segundo lugar, Deus é imaterial. Não corresponde a nada daquilo que a gente imagina como matéria. E também não muda, não se modifica, a matéria se transforma. Então Deus é imutável, não se modifica. Rapidamente, meus irmãos, eles vão dizer também, Allan Kardec, nesse raciocínio lógico que ele usa, maravilhoso, ele vai dizer assim: Deus é onipotente. Porque se admitíssemos a existência de outras potências, e isso é muito sério, porque alguns colocam assim, é Deus e o demônio. Isso é obra do diabo. A gente ouve muito esse tipo de resposta, atribuindo um poder imenso ao demônio. Se dois poderes absolutos houvessem, não existiria nenhum, porque se anula. Só há um único poder. Por isso, Deus é a única potência. É onipotente. Deus é justo, é soberanamente justo e bom. São atributos da divindade. Então, não podemos admitir que existam demônios. Então, a pergunta que o professor me faz, de que há demônios, está correta essa afirmação? Está correta. Não há. Não há demônios de forma nenhuma. Não há demônios. A pergunta, a afirmação dos espíritos é essa. O professor me pergunta se não há demônios. Não, não há demônios. É isso, professor. Dr. Marcos, o que significa a palavra demônio? Bom, a palavra demônio, ela é derivada do grego, que significa daimon. Essa palavra ela é utilizada para nomear qualquer tipo de inteligência extracorpórea. Então, na realidade, se utilizava a palavra daimon para denominar os espíritos. Ela, trazida para o nosso cotidiano, ela significa espírito. Tanto faz se mal ou bom. Nós temos na introdução do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 6, nós temos uma passagem que se refere à doutrina de Sócrates e de Platão. Estes filósofos, então, com uma concepção extremamente avançada da sua época, eram grandes pensadores, né? E eles já tinham essa percepção, porque eram médiuns, de um mundo espiritual, de que esses seres existiam. Então vem descrito nessa passagem do nosso Evangelho: os demônios ocupam o espaço que separa o céu da terra, constituem o laço que une o grande todo a si mesmo, não entrando nunca a divindade em comunicação direta com o homem. É por intermédio dos demônios que os deuses entram em comércio e se entretêm com ele, quer durante a vigília, quer durante o sono. Ou seja, aqui nós temos bem claro, né, na doutrina de Sócrates, que os deuses se comunicavam através dos demônios. Então não é aquela acepção comum que nós temos de que o demônio são os espíritos maus, né? Essencialmente maus. Então você vê que o significado da palavra daimon é espírito. Tanto faz se for o espírito que se dedica ao mal ou ao bem. Nós temos o caso de Joana d'Arc, né? Que ela era uma médium e tinha visões. Então ela se comunicava, na realidade, com os espíritos de São Miguel, São Gabriel, Santa Catarina, Santa Margarida.
e ela se negava a usar saias, né? Então ela foi considerada herege e foi presa e foi sentenciada à morte não por ser feiticeira, né? Mas por se comunicar com demônios. Então assim, nós temos dentro daquilo que o professor Olimar vinha dizendo, Deus é absoluto. Para se ser absoluto tem que ser único. Né? Não existem dois absolutos. Tem que ser único. Essa a unicidade de Deus. Né? Então, essa acepção popular de que os espíritos, que se entende por demônios, espíritos essencialmente maus, ela não tem uma base concreta, uma base sólida para que ela se prolifere dessa maneira como é conhecida hoje. Porque se Deus ele é absoluto e ele é o Criador e ele criou a todos nós, Deus não ia criar espíritos ruins, essencialmente ruins para praticar o mal. O que a doutrina espírita costuma dizer, né? Os espíritos costumam, em comunicação, costumam dizer que os espíritos que estão praticando mal são somente aqueles que ainda não conheceram o amor. Eles estão, porque todos nós estamos em evolução. Então os espíritos que estão momentaneamente praticando o mal, eles estão só neste momento praticando o mal. Eles vão melhorar, eles vão progredir nas diversas oportunidades que Deus dá, reencarnando em planetas mais atrasados, mas todos esses espíritos irão caminhar, todos nós iremos caminhar para frente. Então, não se pode, Deus é o único ser absoluto, o único ser criador, e ele não criaria o diabo. Ele não criaria nenhum ser mau. Todos nós fomos criados puros, ignorantes, simples, e todos nós estamos em um determinado ponto da nossa caminhada. Então, tem espíritos que hoje estão praticando momentaneamente o mal e que vão conhecer o amor, vão conhecer o perdão em algum determinado ponto da sua caminhada, e então eles poderão deixar essa pecha, né, de maldade e de ruindade para progredir na cena espiritual, professora Zambujo. E voltaremos em seguida. Até já. Comunicando espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis. Comunicando espiritualidade. Professor, como o Espiritismo vê a ideia da existência de demônios? Essa é uma questão bem interessante, porque a gente precisaria certamente que se apoiar em estudos que nós particularmente fizemos aqui com grupos de estudo na casa sobre o tempo, a questão do tempo lá em a Gênese. Estudamos a Gênese e, naturalmente, a Gênese ela amplia muito o campo de reflexões, porque ela leva muito para uma abordagem científica da problemática. Mas vejamos o seguinte, a Terra, o nosso planeta Terra, há um determinado momento em que ele foi criado e começa a existir. Então, começa a contagem do tempo para os habitantes daquele mundo. Mas é interessante se observar que fora daquele mundo, o tempo já acontecia. Acontece, exatamente. E que, portanto, o tempo do planeta Terra, a contagem de tempo do planeta Terra, não é a mesma comparada à contagem de tempo de outros mundos. E que, portanto, já existiam seres que naquele momento em que o planeta Terra começa a existir, começa a sua contagem no tempo, já existiam seres fora dele que tinham alcançado a perfeição. Então observe como é engraçado, porque o habitante do planeta Terra, como começa a ter um contato, indireto naturalmente,
E quando começa a raciocinar mais profundamente, depois de certo tempo e período de evolução, ele começa a enxergar que existem seres que já são perfeitos, que já atingiram este estágio. Então ele avalia que Deus criou seres puros, prontos, como um produto acabado. Deus os criou assim. E passa a admitir que Deus criou anjos já prontos, como anjos. Da mesma forma, a mesma coisa vai ser feita, assim como a gente se faz com os anjos, né? Como o homem fez com os anjos, acreditando que já foram criados assim, também o homem vai fazer isto com os demônios. Achando que Deus criou estes seres já naquela condição definitiva. Então vejam, há uma abstração aqui, natural da parte destes homens que estão avaliando, da lei do progresso. Ele não vê o processo de evolução. Aliás, sem ver essa questão evolutiva, fica difícil entender muitas coisas e até a própria justiça divina. Então, o homem toma esses espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. Está claro isso? Muito bem. Agora, por demônios, porque a pergunta é como é que o Espiritismo vê a ideia da existência de demônios, né? Isso. Por demônios se deve entender os espíritos impuros. Isso está lá na questão 131 do Livro dos Espíritos. Muitas vezes não valem mais do que as entidades designadas por demônios, né? Espíritos impuros, muitas vezes não valem nada mais. Mas com uma diferença. E qual é a diferença? É essa que eu citei. O estado desses espíritos impuros é transitório, porque eles estão submetidos à lei do progresso. Perceberam? Eles vão evoluir. Eles estão evoluindo. Então, são espíritos imperfeitos que se rebelam contra as provas que lhes tocam e que por isso as sofrem mais longamente, digamos assim, por mais tempo. Agora, a seu turno, porém, esses espíritos imperfeitos vão sair deste estado se eles quiserem. Se eles quiserem. Vejam, o livre-arbítrio continua sendo respeitado nesse processo evolutivo. Então, o Espiritismo ele vai ver essa questão desta maneira. É assim que viu o Espiritismo. São espíritos impuros. É preciso dizer assim de uma forma, então, clara e inequívoca, de que, desde que se observe essa restrição exposta acima, ou seja, de que espíritos imperfeitos poderão sair do estado de imperfeição em que vivem, quando eles quiserem, nós podemos até admitir a utilização da palavra demônio, mas não como um espírito que não vai progredir, que foi criado para viver eternamente daquele estado. Isso o Espiritismo não admite. Então, não existem seres criados para o mal. Seres especiais criados para o mal, isso não existe. Essa é a visão do Espiritismo. Professor. Dr. Marcos, os partidários do demônio se apoiam nas palavras do Cristo. Ao aceitarmos a tese espírita, não estaríamos contrariando a palavra do Mestre? Nós não poderíamos contrariar Jesus, né? O Espiritismo ele jamais, em nenhum ponto, iria contrariar Jesus. O Evangelho ele foi escrito através de uma linguagem muito pobre. E Jesus, além disso, falava por uma linguagem muito alegórica,
para um povo muito humilde, ainda não tendo assim umas ideias tão elaboradas em suas consciências. Então, é preciso que as escrituras sejam estudadas. Então, nós não podemos simplesmente pegar as passagens bíblicas, né, e ir apontando assim, né, e lendo como se aquilo fosse o significado ao pé da letra dela. É preciso fazer um entendimento e sempre à luz da razão do que Jesus queria nos dizer. Por exemplo, nós temos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos de 29 a 34. Lá vem escrito assim: o sol escurecerá e a lua não mais dará sua luz, com as estrelas caindo do céu e as potências deste se abalando. A gente não pode ter uma leitura crua, rasa, de uma passagem dessa. Então, isso faz o que tem acontecido? A ciência ela tem contraditado muitas das passagens do texto bíblico, né? E muito, né, nesse tipo de passagem que se refere à criação e o movimento do nosso planeta. Porque Jesus ele tinha que falar de acordo com os tempos nos quais ele vivia, meus irmãos. Então é difícil. Nós temos que descartar a hipótese de que Jesus tenha sido falso, né? Jesus foi o espírito mais perfeito que já esteve no nosso planeta. A figura de Satanás, ela se assemelha, inclusive a palavra daimon e toda, como foi dito lá no início que eu havia dito, né, a palavra daimon, aliás, que vem do grego, que significa espírito, não interessa se bom ou ruim, significa espírito. O homem, assim como nós temos a figura da justiça, né, aquela mulher com os olhos vendados e a balança na mão, a figura do tempo, né, aquele senhor idoso com a ampulheta e a foice, assim como nós temos as deusas gregas e os deuses romanos, todos eles representados, né, em esculturas na época. O homem fez a mesma coisa com espíritos que se dedicam ao mal. Ele foi representado então com os cornos, né, aquela pessoa com os chifres, o rabo e as garras. Esta seria a representação do Satanás. E eu me recordo, inclusive, das diversas oportunidades em que nós estivemos trabalhando no auxílio aos espíritos ainda não conhecedores do amor, né, os espíritos dedicados ao mal. Eles chegam através dos médiuns na nossa casa e são atendidos. Eu jamais ouvi, e acredito que o professor Olimar, aí, em quase 50 anos de trabalho mediúnico, jamais ouviu falar, eu vim amando do Satanás, eu vim amando do diabo. Pelo que eu estou aqui há mais de 10 anos, eu vejo eles falarem, nós estamos amando deles, dos espíritos trevosos, trevas, que vivem na escuridão, dedicados ao mal. Agora, não existe um chefe. Foi simbolizado pela humanidade, por muitas das religiões existentes, essa figura do Satanás, do diabo, que na verdade não existe. Meus irmãos? É isso aí, professor Augusto. Nós estamos já chegando ao final, professor, do nosso trabalho de hoje, que enfocou esta figura milenar, ou eterna para a humanidade, que é exatamente os receios que nós temos. Professor, para as suas despedidas hoje. Mas eu desejo uma boa semana a todos. E que não tenham medo dessas figuras alegóricas, né?
de demônios, porque eles não existem. São espíritos imperfeitos que chegarão um dia à perfeição. Nós estamos caminhando, todos nós. E o importante é que a gente faça isso sem criarmos, meus irmãos, coisas desnecessárias. Sem alimentarmos medos que vão nos impedir de avançarmos para a luz. O importante é que a gente lembre sempre que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então sigamos o nosso Mestre Jesus. Boa semana. Dr. Marcos. Eu fico muito feliz de ter participado mais uma vez desse programa, ainda mais por termos nós tratado desse tema, né, que eu espero ter elucidado muitas das dúvidas que as pessoas têm, né? Isso. E muitas das criações que nós temos tido por aí, né, professor Zambujo? É verdade. As escrituras, o texto bíblico é muito rico e o espiritismo, ele exige o estudo. E não só o espiritismo, o texto bíblico, ele exige estudo também. Então, é necessário que nós nos dediquemos a elucidar o que realmente o Cristo quis nos dizer. Um grande abraço e um bom domingo a todos. Desejamos a todos um bom domingo e uma ótima semana. Até o nosso próximo encontro. Comunicando espiritualidade.